os dias, né? A gente está fechando hoje aí os nossos encontros desse ciclo de debates, aí, de palestras, do lançamento do Lapsitec, e a Flávia que tem feito a mediação, né, das atividades e tudo mais, mas hoje ela está como palestrante, então eu vou ficar aqui nesse lugar de fazer a mediação. Então, meu nome é Rafael, todo mundo me chama de Rafa, junto com o Jean, que estava aqui ontem, né, a gente fundou o IP-ABC, que é o Instituto de Psicologia do Grande ABC, que vem aí construindo, são já 2 anos e pouquinho, construindo espaços de troca, de formação, de discussão, sempre dentro dessa perspectiva crítica da psicologia, e estamos muito felizes com esses dias aí de lançamento do Lapsitec, um projeto que começa a ser desenhado no final do ano passado, né, com as movimentações, né, inclusive do evento que essa dupla que está aqui hoje, né, participou junto com o Marcão, com o Jean, lá dos eventos preparatórios, né, do simpósio de Psicologia e Compromisso Social, do Instituto Silvia Lane. Então, ali a gente começa as conversas com a Flávia, foi desenrolando, e ao longo desse semestre fomos estruturando o que hoje, né, está aí já mais do que oficialmente lançado, e depois de hoje começa, acho que, a sua jornada, né? Eu vou deixar depois para falar um pouco sobre isso no final. O Márcio está aqui, deu boa noite, falou que o Sete Sapiens está presente, ficamos muito felizes de ter você aqui. A Flávia também deu boa noite, Flávia Soto. A Bia está por aqui. Ontem a Bia fez a fala, infelizmente eu não consegui acompanhar. Eu e o Jean, a gente se dividiu, Bia, mas foi só elogios das suas provocações, né, das coisas que você trouxe para compartilhar. O Jean também ficou encantado. A gente conversou depois, o Jean falou, nossa, como é bom a gente sentar como aluno e ficar ouvindo e aprendendo coisas novas, né? Ele falou que ele gostou muito também, agradeço. Você estava também no primeiro dia, está aqui com a gente todos esses dias. Não sei se tem mais gente de entidades aqui, mas vocês podem até, mesmo sem ser das entidades, se apresentarem aí, né, no chat, de onde vocês são, se é estudante, se é profissional, se é da psicologia, se não é, enfim, para a gente saber minimamente quem está com a gente aqui. Na segunda-feira eu brinquei com a Flávia, porque eu reconheci o sobrenome aqui, Patrícia Fontana. Eu falei, vou fazer aqui um alô para sua irmã, e aí no correr ali da atividade a gente acabou não fazendo, então vou aqui também fazer uma saudação à irmã da Flávia, que está aqui com a gente. Obrigado por estar acompanhando, ela levantou a mãozinha. Não sei se você quer falar, Patrícia. Ela é super tímida, Rafa, então... Levantou a mãozinha para dar tipo um oizinho, assim, um tchauzinho. Minha irmã, eu falo que ela é meu maior arroz de festa, né? Acho que quando vocês me colocaram para palestrar aí com o Luiz, né, no pré-congresso, a ajuda dela foi super importante, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de palestrar junto com essa galera, né? Então... Não, muito legal. Depois, sou fã de todos vocês, que bonito. Eu depois falei, poxa, não, porque acabou estendendo a atividade com o Dreif, e no final acabei nem fazendo a brincadeira, mas acho que também é importante, né? Esse lugar de encontro, de afeto, de troca, né? Em que a gente vai compondo aí a nossa prática e os nossos espaços. O pessoal está aqui se apresentando, dando boa noite, então vou reforçar para vocês, quem quiser fazer mesmo, né, uma fala de onde se é estudante, se não é, enfim, quiser colocar para a gente compartilhar, fico bastante feliz de saber de onde vocês estão falando. Acho que eu vou seguir direto, Flá, para a gente começar e passar a palavra para vocês e deixar o pessoal fazer a discussão que veio fazer, né? Então, essa dupla que está aqui hoje, a Flávia fala, viu, Luiz, que ela fala, eu e o Luiz, a gente agora já está fazendo várias atividades juntos, a gente já virou dupla de palestra e tal, então, muito legal ter vocês afinados aí, né? Quem fez a ponte do IP com você foi o Jean, né? Vocês conheceram
lá na PUC, vocês compartilham o orientador, né? O Jean fez o mestrado com o Odair, você faz o doutorado lá com ele. Quero te agradecer aqui por topar mais uma vez, estar com a gente. A próxima orientanda vai ser a Flávia, quem sabe? Tomara, tomara. Tomara. Olha, Luiz, só seria realmente um prazer, assim, realmente. Ah, muito legal. Acho que está construindo um caminho brilhante, assim, né? E o Dave está aqui também, o Dave que foi nosso convidado na terça. Boa noite, Dave. Então, Luiz, quero te agradecer por estar com a gente mais uma vez, por vir aí trazer suas provocações, né? O Luiz, gente, vem com uma fala a respeito das psicotecnologias digitais, né? Você traz esse termo aí para a gente pensar, para falar sobre trabalho, capitalismo e subjetividade, né? E aí uma apresentação, né, que ele passa para a gente aqui, e você fica à vontade para se apresentar de forma mais informal também, se você quiser, Luiz, né? Mas como estava falando, doutorando do CNPq no programa de pós-graduação em Psicologia Social da PUC de São Paulo, orientado ali pelo Odair Furtado, né, pesquisador do NUTAS, que é o Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Ação Social, da Fiocruz e da Cátedra Oscar Sala. Perfeito? Né, do IEA USP. Então, Luiz, muitíssimo obrigado. Eu vou ficar aqui nesse papel, que é sempre o papel chato, de ficar ali sinalizando o tempo, tal, você não repara, né? A Flávia depois também, então o Luiz tem o tempo dele de provocação, depois a Flávia vai trazer também, e a gente vai abrir um debate, uma conversa, então fiquem à vontade aí para interagindo com a gente pelo chat também e tudo mais. Tá bom? Perfeito. Luiz, fique à vontade, muito obrigado mais uma vez, um prazer te ouvir mais uma vez. Que bom. Eu vou aqui projetar, então. Deixa eu ver aqui. Vocês me digam se vai aparecer. Está aparecendo aí? Eu não estou vendo você. Tá sim. Então tá. Então eu vou começar aqui. Então, gente, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Queria saudar o Instituto e o laboratório, né, faço votos aí e me coloco à disposição para contribuir. É uma grande iniciativa, é um momento onde o campo da psicologia está se voltando, da psicologia crítica, né, se voltando mais para entender esses fenômenos, e a ideia, de fato, é discutir isso que eu estou classificando como psicotecnologias digitais no seu entroncamento entre trabalho, capitalismo e subjetividade. Essa é a pesquisa que eu faço no NUTAS. De certa forma, também vou contribuir dessa forma lá na Cátedra Oscar Salas. E na Fiocruz, a gente discute infodemia e as implicações da inteligência artificial na saúde, nos sistemas de saúde. Nos dois casos, no NUTAS e na Fiocruz, é uma pesquisa bibliográfica, então a gente está estudando o que foi produzido, a literatura a respeito disso, né? O termo psicotecnologia, ele é usado de muitas formas, diferentes significados para essa palavra, né? Ainda mais psicotecnologia digital. Para significar essa palavra, eu vou buscar aqui a psicologia social sócio-histórica como uma metodologia para qualificá-la, né? Então, ela parte de um mergulho no concreto que são as psicotecnologias, né? Então, além delas surgirem como a forma como a gente vê, que são os dispositivos, o celular, o computador e tudo mais, é preciso fazer, para a gente estudá-la, é preciso fazer um mergulho na sua totalidade. É preciso entender que as psicotecnologias são, como as imagens mostram aí, e aí como eu estou classificando elas inicialmente, como um conjunto de hardwares, softwares, sistemas de telecomunicação, aplicativos de edição de audiovisual, quer dizer, transformam a forma como as imagens aparecem para a gente, até finalmente os dispositivos que
nós podemos pegar e que nós podemos minimamente entender, né, como usuários imortais, né? Ele não é só a interface, o aplicativo, né? Ele é todo esse sistema que fica oculto. E aí, o convite é que a gente faça um detour, né? Um caminho, um percurso sobre essa totalidade, né? E aí, eu começo nos perguntando sobre para que servem as psicotecnologias digitais, a que necessidades elas servem. Então, não vou poder me aprofundar muito, mas eu identifico aqui duas grandes necessidades. A primeira é a psicotecnologia digital como o que a gente chama de mente estendida. A mente estendida é todo o aparato, todo o objeto, e aí serve uma régua, uma calculadora, mas nós estamos falando de mentes estendidas digitais, né? Mas todo o objeto que amplifica, que aumenta a nossa capacidade cognitiva e a nossa capacidade de processar informações, de memorizar e processar informações. Então, as psicotecnologias digitais, eu até preferi o nome de consciência estendida, mas mente estendida é um nome, cunhado pelas ciências cognitivas. Então, são todos os dispositivos capazes de amplificar a consciência humana. Então, ela serve no sentido da consciência para o mundo social, né? Por outro lado, ela tem uma outra necessidade a que ela responde, que é da modulação da consciência humana. Então, ela tem as psicotecnologias digitais, elas têm um sentido contrário do mundo humano social para a consciência. Ela responde à modulação, ela é essa necessidade de planejar o comportamento humano, de direcionar o comportamento humano. Eu não vou poder falar muito sobre mente estendida agora, tem um artigo especificamente sobre isso. Se vocês digitarem aí o lugar do homem no mundo da mente estendida, vocês vão acessar esse artigo. O que interessa, acho que falar um pouco mais é sobre a questão da modulação. Mas antes eu vou começar esse detour aqui todo, né? Para fazer esse processo, para entender porque a psicotecnologia digital, ela então, esse meio do caminho, ele é uma mediação entre a objetividade social e a subjetividade. Para a gente fazer essa investigação, eu vou lançar a mão aqui de uma categoria ferramenta que é a dimensão subjetiva da realidade. Em resumo, ela afirma que a realidade humano-social, não estou falando só da realidade natural, né? Mas a realidade humano-social, ela existe ao mesmo tempo na objetividade e na subjetividade. Não são dimensões à parte. E também não é a subjetividade simplesmente refletindo a objetividade. Trata-se de uma unidade chamada realidade humano-social e que ela existe dialeticamente nessas duas dimensões. Essa categoria é importante porque, por exemplo, quando a gente vai dialogar com a sociologia do trabalho, a história, a economia, se busca sempre nessas áreas explicar os fenômenos sociais pelas suas objetividades. Então a gente tem que lembrar, olha, é preciso entender como a consciência opera e existe dentro desses fenômenos. Mas ela também serve para a psicologia, para a gente não ver só a subjetividade como autônoma, independente da objetividade, como na verdade, uma dimensão que cria a realidade humano-social, né? Então ela serve para lembrar que, na verdade, a gente está falando de uma unidade dialética. Ou seja, pensar, agir e produzir são tanto mediações do ser social, quer dizer, eu penso para agir, ajo para gerar um produto e consumo esse produto para realizar uma necessidade, quer dizer, essas coisas não só são mediações do ser social, como elas são formas de existir do ser social, da realidade humana social. Então, é por isso que é importante pensar essa realidade como uma combinação entre as dimensões objetivas e subjetivas. Uma segunda coisa importante, nesse
caminho, né, para tentar entender as psicotecnologias digitais, é qualificar o trabalho. O trabalho que é esse processo que une pensamento, né, a teleologia, o trabalho e a objetivação, o produto, o resultado, esse é o trabalho. O trabalho é esse processo que autorrealiza o ser humano, que constrói a realidade humano-social, que constrói o ser humano. E ele faz isso porque, através do trabalho, nós satisfazemos necessidades, e na medida em que a gente satisfaz necessidades, eu não estou falando assim de estou com fome, vou comer e passou a fome. Eu estou falando de um sistema de alimentação. Agricultura, pecuária, logística, né, que fazem com que eu não me preocupe. Pô, mas eu vou ter que matar um bezerro porque eu estou com fome agora? Quer dizer, quando eu falo de necessidade, estou falando desse sistema de necessidade. Então, na medida em que através do trabalho, eu crio sistemas que satisfazem necessidades, sobra tempo para construir possibilidades. Então, se eu resolvi os problemas de abastecimento, agora, por exemplo, nesse exemplo da alimentação, agora eu posso me debruçar sobre outras possibilidades, por exemplo, relacionadas a isso. Quer dizer, como é que a nutrição pode ser mais saudável? Como é que esse sistema pode acabar com a fome? Então, quer dizer, na medida em que as necessidades são solucionadas, abre-se um campo de novas possibilidades. Esse é o processo de autorrealização. Esse sisteminha, trabalho, necessidade, possibilidade, autorrealização, esse é o processo de construção de realidade humano-social. Então, na medida em que eu desenvolvo, através do trabalho, utilidades que satisfazem necessidades, o campo de possibilidades ele é saciado, ele é realizado e resolvido por esse sistema. Ocorre que no sistema capitalista, o que media o acesso tanto às necessidades como a essa dimensão nova de possibilidades é um sistema cognitivo, é uma relação social, é um conjunto de crenças que a gente chama de valor. O valor ele só pode ser percebido, pego com a mão, né, entre aspas, através do dinheiro. Então, quer dizer, quanto mais valor eu tenho, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso dispor do trabalho alheio, das utilidades desse trabalho, e maior ou menor se abre o meu acesso ao campo de possibilidades que esse binômio trabalho-utilidade pode satisfazer. E tudo isso que eu falei agora, a gente vai fundir, a gente vai compactar, amalgamar, colocar numa caixa de papelão, e todas essas relações sociais, todas essas abstrações, elas aparecem para a gente na forma de mercadoria. Uma outra coisa a se falar é sobre o chamado capitalismo tardio. Eu podia estar falando aqui, se fala muito capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, capitalismo não sei o quê. Eu gosto da ideia do capitalismo tardio, porque ela fala desse sistema de necessidade, utilidade, trabalho e possibilidades, que é organizado por essa relação social, que é o valor, mas que ela chegou num estágio em que ela perdeu qualquer resquício, qualquer possibilidade de contribuir com o processo civilizacional humano. Então é um capitalismo tardio, passado e presente ao mesmo tempo. Tem muitas formas de descrever o capitalismo tardio, mas o que nos interessa aqui para hoje são 3 características importantes, né? Que mostram por que ele é tardio. O capitalismo ele passa há algumas décadas por uma crise estrutural, diferente das outras crises do passado, uma crise de lucratividade e produtividade. Não podemos entrar aqui em detalhes, não dá tempo, mas quanto mais, por um processo concorrencial entre os capitais, entre os capitalistas, quanto mais máquinas substituem os homens, né, e mulheres no trabalho, menor a produção de valor, porque é o trabalho humano que produz o valor. Então, cada vez mais as máquinas entram e as máquinas são caras, a concorrência faz com que novas máquinas mais produtivas sejam fabricadas, então eu não terminei de pagar a primeira, tenho que comprar a segunda. Então, o conjunto desse processo instaura uma crise estrutural de lucratividade e de produtividade. Uma das formas de fugir dessa crise é a financiarização. Quer dizer, eu não lido mais na esfera do comércio, da circulação, com o valor produzido materialmente, mas com o trabalho
que ainda não foi executado, com produtos que ainda não foram realizados. Então, é o capital fictício, né? E isso acontece num processo intensificado de concorrência e de monopolização. Acontece que, em algum momento, esse trabalho que está sendo negociado agora, mas que não foi realizado ainda, ele vai ter que acontecer. E como essas taxas, como a lucratividade na produção cai, mas a necessidade de acúmulo não cai, na verdade ela aumenta, esse trabalho futuro e o trabalho presente, ele precisa cada vez mais ser explorado. Então, a crise, a precarização do trabalho, a uberização, o teto de gastos, a reforma trabalhista, tudo isso está relacionado a essa taxa de exploração que gera dor de classe e resistência. Ainda sobre capitalismo tardio, uma das outras formas de lidar com essas contradições é a quarta revolução industrial. Quer dizer, é um momento onde todas as abstrações da ciência se desenvolvem num nível de tão complexidade e elas passam a se materializar nessa maquinaria, expulsando cada vez mais o trabalho vivo, substituindo por máquinas. Também há muito a falar sobre isso, mas eu queria identificar aqui outros pontos. O primeiro é a telecomunicação. Sem a comunicação à distância, ou mesmo próxima, mas entre homens e máquinas entre si, essa quarta revolução não seria possível. E a datificação é importante na telecomunicação, porque para que esses conteúdos, as informações sejam transmitidas, é preciso formalizá-las, dar uma forma específica, que são os dados. E aí acontece uma revolução no trabalho, que é a inteligência artificial e robótica, como eu falei, e o humano como serviço. Também não dá para a gente avançar aqui muito, mas é um processo no qual o trabalho ele perde aquelas formas dos nossos pais e avós, né, do trabalho carteira assinada, estabilidade no emprego, e cada vez mais o trabalho pago é o trabalho só executado, e não um tempo de trabalho que você fica à disposição do capitalista. Também tem a questão das plataformas, quer dizer, nessa quarta revolução industrial, a vida cada vez mais é mediada por plataformas. Eu diria que o sistema de necessidades de trabalho, ele é monopolizado por essas plataformas. Cada vez mais a gente só consegue usufruir das riquezas que a gente produz e trabalhar para elas através dessas plataformas. E todo o conhecimento humano, todo esse conhecimento complexo sobre ciência, ele é preso pela impropriedade intelectual. Então, uma das formas que o capitalismo tem de lidar com essas contradições, que eu falei aqui antes, privatizando esse conhecimento através da propriedade intelectual. E tudo isso tem a ver com as psicotecnologias, como a gente vai vendo aqui. Uma última coisa que eu queria falar sobre o capitalismo tardio é justamente o papel que as psicotecnologias jogam nesse jogo, né? Porque o que acontece? O capitalismo ele precisa cada vez mais fazer com que o circuito entre o dinheiro empregado na produção, que paga salários, que paga matéria-prima, que transforma tudo em mercadoria, que vai para o comércio, que é comprada, e o dinheiro volta para o capitalista, o dinheiro valorizado volta, esse processo ele precisa cada vez mais ficar curto. Quanto mais curto fica esse processo, mais o dinheiro vale, porque mais dinheiro eu tenho, porque ele voltou rápido, para a produção. Então eu posso investir e posso lucrar mais. Então essa é uma luta concorrencial. Quem gira mais rápido o capital? E quem valoriza mais o capital? Né? Para que as psicotecnologias digitais, tanto comumente estendida como modulação, elas possam contribuir com essa rotação do capital, é preciso que elas sejam capazes de produzir e extrair dados existenciais. Eu chamo de dados existenciais porque não são só dados comportamentais, são dados muito mais amplos que falam sobre as condições de existência humano-social. Então, quer dizer, a psicotecnologia ela contribui com essa mediação porque, produzindo dados sobre quem nós somos, é possível produzir utilidades, que são as mercadorias, e o consumo dessas utilidades de forma direcionada. Se eu consigo adivinhar o que as pessoas querem, eu faço coisas específicas, faço essas coisas chegarem diretamente a essas pessoas, e aí esse circuito é acelerado. Então, quer dizer, essas utilidades, na verdade, elas atuam como corpos de valor. Elas existem, os dados,
E os aplicativos que a gente, o de corrida, o de acompanhamento menstrual, gravidez, o que você imaginar, a razão de ser delas, é claro, satisfaz necessidades. Dependente do quão verdadeiras são essas utilidades, a razão de ser desses aplicativos é essa economia de dados. Então, você cria um aplicativo não meramente para satisfazer uma utilidade, mas para produzir dados que vão ser vendidos para outros capitalistas para mediar essa aceleração da rotação do capital. Então, como eu costumo dizer, essa é a hélice do liquidificador. Esses são os fatores mais determinantes. Não são os únicos, mas são determinantes. E aí, para que essas psicotecnologias sejam desenvolvidas, é preciso ter uma visão de mundo e uma visão de ser humano, né? Então, o que o estudo dessa literatura, dessas próprias psicotecnologias nos mostram? Uma grande influência de uma visão de mundo chamada física social, que diz que os comportamentos, as leis da sociedade, elas, na verdade, são leis da física. Quer dizer, não existe uma autonomia, não existem leis de um mundo social. Na verdade, o que a gente vê aqui nas leis sociais seriam reflexos das leis da física. Isso pode parecer uma tolice, mas isso é uma visão hegemônica no Vale do Silício, nos financiadores, nos filósofos, né, dessas psicotecnologias. Uma outra coisa também é que se parte de uma visão de indivíduo, de uma individualidade cada vez mais reificada e matematizada. Quer dizer, somos objetos, somos vistos uns pelos outros como objetos, não como a vida em sociedade não é uma finalidade, ela é um meio para algo, para o indivíduo. Então não basta eu comer, eu tenho que objetificar esse ato através de uma foto, através de um like, e por aí vai. Então, existe uma perspectiva bastante individualizada, reificada e matematizada do ser social. Existe também o que se chama de neuroromantismo, quer dizer, tudo pode ser explicado através do circuito neuronal, do sistema nervoso, tudo é uma questão de dopamina, então é uma redução da realidade, da causação da realidade humano-social ao sistema nervoso. Também parece curioso, pitoresco, mas é uma coisa que reina nesse mundo, né? E a substituição do ser social pelo homo econômicos, o homem que tem interesse, o homem em busca de gratificação resultante de uma troca, de trocas econômicas, né? E o que é muito grave, se fala muito, né? A inteligência artificial ela é mais eficiente que os seres humanos, porque elas trabalham em busca de probabilidades, né? O que aconteceu. Então, substitui-se a probabilidade, substitui-se a causalidade, quer dizer, uma correlação histórica entre as coisas, pela probabilidade. Embora tenha um discurso moderno de eficiência, matemática e tudo mais por trás disso, o que isso quer dizer é o seguinte: aquele cara que disse, Fukuyama, né, que disse que era o fim da história, na verdade esse cara não fez uma constatação, ele lançou uma maldição, vamos dizer assim, né? Porque o que quer dizer é o seguinte: através das psicotecnologias, através das novas tecnologias, a ideia é acabar com a história. A ideia é que o tempo sempre se repita. A probabilidade, ela fala sobre o que aconteceu, e não sobre o que pode ser diferente, o que pode ser transformado. História é o processo de transformação. E o processo de transformação é um processo que não interessa por isso que se chama capitalismo tardio, porque é algo que já teve o seu tempo, mas que não morre, que persiste. Então, por isso que a probabilidade é uma ideologia que tenta minar as possibilidades de renovação que a história traz, minando a causalidade. E aí, entrando na modulação, a literatura, né, que tenta averiguar os motivos para os usos dos aplicativos, desse conjunto que eu expliquei aqui, né, amplo, de psicotecnologia, está muito ligado ao pertencimento e à autorrepresentação. E aí eu estou falando muito especificamente, mas não só dos aplicativos de rede social, né? Então essa é uma necessidade humana que ela é corrompida e mediada
pelas plataformas. Então, cada vez mais, para alcançar o pertencimento e a autoapresentação, eu sou obrigado a executar essas necessidades, a ter uma atividade para satisfazer as necessidades através das redes sociais, desses aplicativos. E aí, eles empacotam isso num processo de engenharia de decisões. Então, as formas de resolver as questões de pertencimento e autoapresentação, elas são organizadas de uma forma em que você pode ir para um caminho e não ir para outro. Então, e essa engenharia de decisões, ela garante que você vai estar sempre produzindo os dados que são necessários para aquela economia. Então, é um processo de corrupção, de deturpação do sistema de trabalho e necessidade. E ele é medido, e aí quem estuda psicologia comportamental, por exemplo, conhece esse conceito de usos e gratificações. Então, o sucesso desse processo é medido pelas gratificações. Gratificação aí não é grátis ou agradecimento, né, meramente. A gente está falando aqui de o quanto do processo de a percepção de equivalência de troca. Então, eu estou gratificado porque eu estou satisfeito com a troca que foi realizada. Esse aplicativo aqui é um aplicativo ruim, eu não consigo fazer o que ele se propõe, o que ele promete, ou ele dá muito trabalho. Então, é através desse empobrecimento do sistema de trabalho e necessidade que você consegue enquadrá-lo através desse conceito de uso e gratificações. E esse processo, ele é pulsionado, ele se torna irresistível para nós através de como aponta a literatura desses próprios filósofos, desses próprios pensadores, dos psicólogos sociais, behavioristas, neobehavioristas, que estão dentro dessas corporações. Eles explicam isso. Criar gatilhos, reforços, distrações e hábitos. O hábito tem um papel importante, que é o de rebaixar o senso crítico, né? Quando a gente está fazendo uma transação que parece muito simples, né, pela internet, na verdade, ela está se tornando habitualizada para que a gente perca o senso crítico das consequências que estão envolvidas ali. E como os próprios autores falam, o objetivo dessas mercadorias não é satisfazer a necessidade, mas coçar a coceira que a necessidade provoca nos nossos estados neuropsicológicos. E aí, John McNamee, que foi um dos primeiros investidores, agora fizemos esse percurso aqui e se aproximando do fim, estamos voltando à superfície das formas aparentes das psicotecnologias. Então, o McNamee foi um dos primeiros investidores do Facebook. E ele diz que cada pixel, em cada tela, de cada aplicativo da internet, foi ajustado para o máximo de persuasão. A persuasão, essa engenharia de decisões, vamos dizer assim, que leva a essa cadeia que eu falei anteriormente. E aí eu vou definir o exercício de construção desse sistema sensorial e cognitivo, psicológico, de engenharia de decisões, ao que eles chamam de design da experiência do usuário, né? User Experience, UX. Então, o design da experiência do usuário é a meticulosa articulação de estímulos e recompensas e da escolha, hierarquia, apresentação e navegação de conteúdos, além de certas atividades e os resultados dessa atividade, cujo objetivo é garantir que o usuário permaneça o máximo de tempo e frequência conectado e engajado. Enquanto ele está conectado e engajado, ele está produzindo dados sobre si e ele está valorizando aquela plataforma, aquele espaço, aquela rede social como uma mídia publicitária, para que ela possa ser alugada pelos capitalistas que têm mercadorias e querem vender essas mercadorias. O Jeff Bezos, ele dizia que o design não é apenas a aparência e a sensação que a gente usufrui, né? O design é como a coisa funciona. O que ele quer dizer com isso? Como a gente interpreta isso? Cada vez mais que a gente vive num mundo mediado por essas interfaces, essas interfaces elas se tornam uma apresentação da realidade.
cada vez mais o processo que me faz ter fome e satisfazer a fome, ele é mediado de uma forma mágica. Eu aperto um conjunto de botões, de imagens num objeto de vidro e de metal, e uma comida, uma mercadoria, uma pessoa, um carro aparece na minha frente para eu fazer com eles o que eu premeditei. Então, o design se torna cada vez mais um processo de descrição, de mediação, de apresentação e do próprio conteúdo da realidade humano-social. E aí eu termino aqui com uma fala do Ricardo Antunes, em que ele mostra, acho que descreve bem o impasse em que nós estamos sobre essas, não só sobre as psicotecnologias, mas o conjunto dessas novas tecnologias. É importante frisar aqui que a gente não está aqui tendo uma tecnofobia. Nós não temos, na verdade, e aí essa contradição que essas tecnologias apresentam é de que elas são realmente úteis, elas realmente amplificam a realidade humano-social, elas aumentam de forma concreta o que é ser humano, o que é viver em sociedade, quais são as nossas possibilidades. Elas contribuem de forma dramática, fantástica, para que o sistema de necessidades cada vez se torne mais eficiente e com isso se abra cada vez mais o campo de possibilidades humanas. São coisas que a gente não podia fazer e que a gente pode fazer agora. É claro que muitas dessas coisas elas são de necessidade discutível e elas só são criadas enquanto necessidades para que elas sejam corpos de valor, quer dizer, para que elas sejam mercadorias que, no fim das contas, o objetivo delas é a produção e a concentração de valor. Então, esse processo contraditório, aonde as necessidades são... O sistema de trabalho e necessidades, ele é corrompido para que ele acomode, para que a razão de ser dele, contraditoriamente, seja a produção e concentração de valor, esse processo é um processo que se torna... ele cria o que a gente chama de estranhamento, ele contribui com o processo de estranhamento, quer dizer, aonde o que nós produzimos, nós não nos reconhecemos naquilo que produzimos, nós não nos reconhecemos no nosso trabalho, né? Então, esse mundo é um mundo que se torna cada vez mais fantástico e, ao mesmo tempo, estranho, né? E essa de uma certa forma, quando a gente pensa em estar ali voltando, né, em mente estendida e modulação, é possível ver, então, com esse rapidíssimo, né, e muito superficial passeio que a gente fez aqui, como as psicotecnologias, para além de qual é o aplicativo, para que ele serve, se ele rouba mais dado que o outro, o Google e a Apple agora estão com uma política de não vamos mais usar cookies, né, como se eles fossem bonzinhos. Não dá tempo da gente avançar nisso agora, eu posso falar durante a conversa, mas discutir essas psicotecnologias como artefatos contraditórios. É preciso que a gente reconheça esse processo de contradição. E aí o Ricardo Antunes fala, né, que o envolvimento interativo, maquínico, ele pode intensificar ainda mais o estranhamento do trabalho, né, e do sistema de necessidades como um todo, né, e da consciência, ampliando as formas modernas de reificação, né, de coisificação, distanciando ainda mais a subjetividade do exercício da cotidianidade autêntica e autodeterminada, que essa cotidianidade autêntica e autodeterminada é um dos objetos, né, um dos principais estudos da psicologia crítica, de uma forma geral, da psicologia social sociohistórica especificamente. Eu acho que eu cumpri o tempo. Obrigado. Uau! A gente que te agradece. É muito interessante, né, que você fala desse passeio superficial, né? Mas acho que até pelo como o tema, ele é um tema que a gente se aproxima dele como muita novidade, né? Boa parte de nós psicólogas,
Eu não senti nada superficial, não. Ele foi, vamos em busca da totalidade, Sim. Mas o tempo é muito curto para a gente pegar cada um desses temas. Né? Mas acho que você conseguiu trazer um panorama muito interessante, né? Se eu não me engano, você traz a foto do Parasita no final ali, acho que não de forma... não foi sem querer, não. Né? E acho que são coisas assim... Estou aqui com muita coisa na cabeça, mas vou passar para a Flá, para a gente ouvir ela e depois a gente conversar. Para o pessoal aí que está acompanhando a gente, anota aí sua pergunta, o que vocês querem conversar com o Luiz, se querem perguntar para ele, para a gente fazer essa conversa. Antes de apresentar a Flá, ela está fazendo aí, legal, obrigado, Flá. Daqui a pouco, né, mais para o final do evento, a gente vai soltar a lista de presença, igual tem sido feito, né? E aí a gente troca, enfim, entre a gente. Lá vai ter também para vocês colocarem se vocês estão interessados em participar do Lapsitec, em ter mais informações, enfim. Então, um formuláriozinho que a gente vai passar aí no final, e quem tiver, né, principalmente estudantes, tem a questão da ACC e tal, a gente vai gerar certificado e essa coisa toda. Né? Vou então agora apresentar a Flá, fazer aqui a apresentação formal da fala dela, depois quero fazer uma apresentação informal, né? Então a Flávia, ela vem para falar com a gente sobre capitalização e vigilância das vozes políticas pelas tecnologias de controle da sociedade. Né? É uma discussão que você vem fazendo, né? Você vem construindo e lapidando essa discussão, acho que desde o momento lá do evento do preparatório, não me lembro se foi em novembro, acho que foi por aí, né? E a Flávia, ela é comunicóloga pela Universidade Metodista de São Paulo, estrategista digital e pesquisadora independente de tecnologias e psicologia. Bacharelanda em psicologia pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e coordenadora do Lapsitec. Né? A Flá é uma parceira muito querida, a gente se conhece em 2018, né? E desde então vem construindo aí uma parceria. Utilizamos os serviços dela aqui no IPABC como designer, a nossa revista Psicologia em Movimento, que sempre recebe muitos elogios, é a Flávia que deixa ela daquele jeito que vocês acabam, né, interagindo, enfim. E a Flávia vem numa trajetória muito bacana, né? Aqui eu falo de um lugar misto, assim, né? De um parceiro, amigo, professor. Acho que são muitos os papéis assim que se misturam nessa relação. Mas a Flávia vem numa construção muito bacana, né, nessa transição de carreira da comunicação, e acho que encontrou aí uma ponte muito interessante, né, para conseguir não só construir o debate, mas agregar muito para a gente. Então, Flá, fico muito feliz. Estou lembrando aqui desse, né, quando eu te conheci lá em metade de 2018, né, pensar praticamente 3 anos depois, como você vem construindo essa trajetória. Né? Então, aqui falo desse lugar de carinho mesmo e admiração. Tá bom? Muito obrigado por todo o evento que você construiu, e fica à vontade. Vou fazer o papel chato também, então tem meia hora, o Luiz respeitou, vou ficar aqui. Ele podia passar, você eu não vou deixar. Tô brincando. Pior, Rafa, que eu tô com o meu timer aqui, mas você me avisa. Porque... não sabia que podia passar. Puxa. Fica à vontade. A gente vai falando, né? Acho que é esse o ponto. Eu vou tentar me ater aqui também. Deixa eu só permitir aqui, gente, para entrar, porque eu também estou controlando a sala. Eu acho que já é a terceira palestra que eu faço junto com o Luiz, então eu venho modificando também a minha apresentação, né? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar é que tem um ponto da palestra do Luiz, eu saio dali, né? Que é principalmente da parte da experiência do usuário. Enfim, eu vou projetar, vocês me falem se vocês estão vendo. Só um minutinho. Sim. Tá, obrigada.
Antes, né, de falar, eu vou trazer aqui principalmente o Instagram, tá? Vocês vão ver que, na verdade, eu vou estar falando de um mesmo algoritmo. Então, eu vou só pegar um pouquinho aqui a parte da minha apresentação mesmo, que é o seguinte. Flá, minha sugestão é que você desse um F5 para aparecer a apresentação toda para gente. Nossa, não tá ainda? Não tá. Peraí, vê se assim vai. Para mim ainda não foi. Para mim tá aparecendo os slidezinhos do lado, mas dá para a gente ler, tranquilo. Ah, fica muito pequenininho. Peraí, nossa, isso já aconteceu outro dia comigo, não sei o que que é. Eu vou fazer assim, tela inteira. Agora acho que vai. Foi? Foi. Ah, beleza. Então, eu trabalhei 7 anos em agências de publicidade como diretora de arte, né? E uma das agências que eu fiquei mais tempo, antes de eu sair da publicidade e fazer a transição de carreira, é uma das primeiras agências que começaram a trabalhar com social media. Então, era, na época, o Facebook lá ainda engatinhando nessa coisa dos patrocínios de post, de marca. Depois veio o Instagram, eu consegui trabalhar com essa transição mesmo, né? Esse novo tipo de trabalho. Então, é daí que eu vou sair. Literalmente sair da publicidade. Por quê? O que me dá um estalo, né? Eu trabalhei como diretora de arte para uma marca global, mundial, de balas, chicletes e frutas cristalizadas. Eu não falo o nome, né, realmente proposital. E o que acontece? Essa marca, ela estava procurando um reposicionamento global. As marcas, elas têm... Quando você acessa aí Instagram, Facebook das marcas, você vê que é como se tivesse alguém conversando com você, né? A gente chama isso de persona. Então, por isso que a gente estava... essa marca pediu para a gente realmente fazer uma nova identidade, e isso envolve também o tom de voz, que a gente chama, enfim. E aí é o seguinte, quando você trabalha numa agência, na área de criação, tem o diretor de arte, que ele é a pessoa que vai fazer um post bonito, assim, agradável, que chame a atenção, mas que também tenha estratégias de venda nessa construção do design. E o diretor de arte trabalha com o redator, que ele faz a mesma coisa, estratégias de venda, no texto. Pois bem, na reconfiguração dessa marca, a gente estava passando um período onde teve a liberação do casamento do homossexual nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente estava tendo uma popularização absurda da parada LGBT. Então, a gente propôs para essa marca se aproximar desse tipo de conteúdo, né? E o que acontece? A maioria das pessoas que trabalhavam na área de criação dessa agência eram jovens, incluindo eu. E jovens, muitas vezes LGBT, e inclusive voltados sempre para um local de militância, né? Enfim. E aí a gente, desculpa, a gente propôs essa modificação da identidade, e que a gente colocou na bandeira do arco-íris, junto com o logo da marca em todas as redes. Vocês devem estar vendo isso muito agora, porque a gente está em junho, né, que é um mês que traz essa discussão, né, da LGBT. E aí, quando eu percebi que a gente fez isso, que a marca topou, eu notei uma coisa. A gente começou a ter muito engajamento nas redes, né? Curtida, like, compartilhamento, e isso faz com que a marca venda, porque você está mexendo com a imagem da marca e a gente compra. Não sei se o pessoal aqui é muito novinho, mas eu lembro que tinha o compre batom, compre batom. Isso era uma propaganda que, inclusive, foi proibida pelo órgão regulador de publicidade, né? Na época. Enfim, começou a aumentar as vendas absurdamente. E aí, foi um dos estalos que eu tive para sair da publicidade. Porque eu entendi que a militância, ela vende, né? Então, aqui eu vou dizer o seguinte, essas marcas que vocês estão vendo aí com um monte de arco-íris, mudaram o logo, né? Estão fazendo toda uma movimentação até na identidade visual,
Primeira coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte, legal, você está trazendo aí uma pauta, né, que já é uma pauta política, muito importante, e as marcas estão falando, assim, que elas concordam com isso, elas apoiam, só que não adianta nada se por trás da sua empresa você não participa realmente desse apoio, você não dá espaço para os grupos que são marginalizados, né? Ok. E aí eu vou começar a falar um pouquinho para vocês como que funcionam, então, os algoritmos, né? Eu vou trazer aqui bastante Instagram, mas vamos dizer assim, que é um padrão algorítmico, né, dessas redes. Aí a gente pode hoje ver o TikTok, Kawaii, é mais ou menos da mesma forma que funciona. Então, assim, por que essa marca, na época, já tinha influenciador, inclusive a gente foi uma das agências que começou a trabalhar com essa questão de influenciador. Não me orgulho disso, mas, enfim, vamos lá, vamos entender como é que funciona o algoritmo no Instagram, por que essas coisas bombam, né? Primeiro, o Instagram, ele vai levantar a tua postagem, teu post, pelos conteúdos patrocinados, que significa você pagar para a empresa Facebook, hoje em dia, né, que é dona do Instagram, pagar uma determinada quantia para ele expor mais aquele post que você fez. Na época, quando eu trabalhava com essa marca, cada post que eu fazia, vamos supor assim, a gente fazia uns posts, 4 posts por mês. Cada um daqueles posts valia 60 mil reais para a marca. Eu ganhava aproximadamente 3 mil e pouco na época. Enfim, essa é um dos pontos como que o Instagram ele levanta seu post. Segundo, perfis com engajamento. Quanto mais engajamento você tem, ou seja, mais curtida, mais compartilhamento, as pessoas conversam com você lá nos comentários, salva teu post, hoje em dia é assim, né? Quanto mais engajamento teu perfil tem, qualquer post que você fizer, ele vai também ser elevado, digamos assim, né? Ele vai aparecer mais. Relacionamento com perfis de marca. Os influenciadores hoje, eles estão fazendo exatamente isso, né? A gente vê um monte de vários tipos de perfis fazendo propaganda para as marcas, né? Hoje tem os recebidinhos. Isso aqui, gente, eu estou falando de uma coisa que foi lá em 2013, tá? Comecei com isso. Então, algumas coisas ainda não mudaram. Estou tentando trazer exemplos de como é hoje, né? Sempre dentro dessa mesma base, vocês vão perceber. Então, tem o relacionamento com os perfis de marcas, a temporalidade dos conteúdos, que é conteúdos que já vem com todos esses outros pontos que eu trouxe aqui. Conteúdos recentes, eles vão ser mais vistos do que conteúdos muito antigos. E, por último, as hashtags, né? Que é aquele joguinho da velha, que levanta também, ele é um metadado para a plataforma, que ele vai, tipo, categorizar o teu post, né? Isso funciona ainda da mesma forma. Ok. E aí, eu vou trazer um exemplo, né, que eu acho que ele ilustra bem essa questão que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Em 2 de junho do ano passado, a gente teve o assassinato do George Floyd pela polícia americana, e aí fez-se um protesto mundial contra o racismo e a brutalidade policial, né? E criaram a Blackout Tuesday, que é a terça-feira do apagão, né? E junto com essa hashtag que foi levantada, né? As hashtags são usadas também em lugares de militância, ela foi levantada junto com a Black Lives Matter, que ela é uma hashtag que já existia antes. O que aconteceu quando as pessoas começaram a fazer isso? A gente entrava no Instagram, principalmente na parte da busca, e a gente se deparou com isso daqui. Talvez algumas pessoas que estejam aqui e acessam o Instagram e são usuárias do Instagram também tenham postado isso. Não quero deixar ninguém bravo comigo, mas o que aconteceu quando postaram todos esses quadrados pretos em apoio ao movimento, né? Como eu disse que os perfis de marca, principalmente, também são levantados pela hashtag, né, e quem tem mais engajamento, acontece que é o seguinte, a hashtag Black Lives Matter, ela era utilizada por grupos militantes para demonstrar as violências que esses grupos vivenciam, né, era uma coisa como uma denúncia dentro da plataforma do Instagram.
E quando a galera, todo mundo, foram mais de 25 milhões, deve ter com certeza aumentado esse número, postaram esses quadrados pretos. Então, assim, essas vozes, né, de militância que estavam realmente ali falando sobre as violências, começaram a cair, né? Então, tudo que era denúncia de violência não aparecia, porque principalmente aqueles perfis que têm mais engajamento, que normalmente são de influenciadores, e aí eu acho que eu não preciso nem falar que a maioria é de influenciador branco, tá? Existe sim uma grande diferença de dados algorítmicos nesse caso. Então, enfim, outras pessoas tomaram o lugar de uma hashtag que era feita para denúncia. Então, o que acontece com esses porta-vozes de conteúdo digital, né? Lembrando que aqui, gente, a gente também pode ter tirado dentro da nossa rede o protagonismo, tá? De algum tipo de denúncia. Somos todos porta-vozes, né? O que acontece é que a gente tem realmente os influenciadores, com todos esses dados deles, com um perfil super forte, enfim. Então, por causa da dinâmica do algoritmo, essa mercantilização, né, que foi feita uma mercantilização das denúncias, uma mercantilização de que, assim, aquele influenciador que já tinha engajamento, ele engajou muito quando ele postou o quadrado preto com Black Lives Matter. Eles garantiram ainda mais a visibilidade deles e tiraram o protagonismo dos outros influenciadores, negros, no caso aqui. E aí, o que acontece? A gente está tornando essa produção de conteúdo, né, dentro ainda do esquema liberal, que a gente vai fragmentar as denúncias, a gente vai fragmentar todos os protestos. Então, assim, a gente não consegue mais ter a questão da revolução, das revoltas, né, com as violências, ela fica fragmentada, ela enfraquece, né, porque a gente está tirando o lugar que era justamente de denúncia. Então, aí é onde também eu encontro um pouquinho com a fala do Luiz, que tudo isso que eu falei, a gente está falando sobre a experiência do usuário como produção e consumo. Isso que a gente faz de postar, curtir, compartilhar um conteúdo do influenciador, a gente está produzindo um conteúdo também. Ele produziu, a gente consumiu aquele conteúdo, a partir do momento que a gente compartilhou, a gente reproduziu, né? Produziu e reproduziu. Então, isso a gente vai falar que é o seguinte, o usuário, dentro desse contexto, ele acha que ele tem o poder de controlar as ações dele, né? Só que, na verdade, não, ele entrou em contato com vamos supor agora que tem aquele Reels no Instagram, que tá todo mundo fazendo, apontando para os lugarzinhos, né? Muito PC faz isso, inclusive. Ele não percebe que é o seguinte, ele tá tirando a experiência real dele olhar e falar assim, não, esse conteúdo aqui realmente é legal, né? Mas como ele quer participar, como o Luiz falou, ele vai e simplesmente clica, gente, porque é muito fácil, são botões que são feitos para isso. A rede é feita para isso. Os algoritmos, eles são feitos dessa forma porque as redes, essas grandes empresas, precisam ganhar dinheiro com isso. E é pelo algoritmo que eles ganham, né? E aí, o que acontece? Quando a gente simplesmente reproduz esse tipo de conteúdo, a gente também está perdendo a noção do nosso próprio corpo, por quê? Naturalmente, nós já somos uma simulação de nós mesmos, né? É impossível você se colocar como você para as pessoas. Só que o que acontece? Nas redes, né, principalmente essas redes de imagem, né, como o Instagram, TikTok, a gente está fazendo o simulacro da realidade, que aí é um conceito que eu trago do Jean Baudrillard, não sei se eu falei certo, mas ele é francês, um filósofo francês, que ele vai falar que o simulacro da realidade, a gente usa símbolos para nos representar, né, na realidade. Só que nas redes, quando a gente extrapola o uso desses símbolos, né, da nossa própria simulação, a nossa representação física ali já não é real. Se a gente extrapola esses símbolos, a gente fica realmente fragmentado enquanto ser humano ali. A gente está simplesmente reproduzindo, né? Eu acho que o Luiz explicou isso ainda melhor que eu, que é justamente por não ter a mediação, né? Enfim. Então, a gente leva aquele conceito de que nós somos prosumers, né? Prosumer vem da união dos termos em inglês producer e consumer, que é produtor e consumidor. Então, quando a gente está ali curtindo um conteúdo, reproduzindo para as pessoas, né? Todo mundo deve ter visto agora a Pfizer. Ainda acho um meme legal, eu acho um meme bem colocado.
Mas tá todo mundo, assim, dando uma vazão absurda para isso. E a gente sabe que existem outros tipos de conteúdo também que tem essa vazão. Porque a gente está consumindo esses conteúdos enquanto consumidores, e quando a gente vai reproduzir isso, aí a gente está falando enquanto produtores. E fica nesse ciclo de produção, né? E detalhe, né? A gente está falando de um trabalho que é produzido que a gente não está ganhando. Quem está ganhando são as Big Techs, como o Instagram, que eu estou falando aqui no caso. E aí, por que a gente faz isso, né? Por que a gente não tem essa... A gente acha que a gente tem esse controle nas redes, mas na verdade a gente não tem. Porque existe um gatilho, que é aquela questão da necessidade que o Luiz trouxe, satisfazer uma necessidade. Eu gosto muito de falar dos Reels agora, porque eu vejo que não se tem nem mais a produção, a criatividade da produção de um conteúdo. Você vê pessoas fazendo algo e você faz igual, né? Então, vamos dizer que esse seria o gatilho, né? Uma necessidade que você vê ali, que você se sente impelido a fazer a mesma coisa, que aí você vai para ação, você faz isso, você ganha muito like, as pessoas que te seguem, amigos, vão te dar muito like, vão compartilhar seu conteúdo, vão engajar ali com você, e aí você vai ficar super feliz, você vai falar assim, vou continuar fazendo isso, né? Só um minutinho, gente, que tem pessoal querendo entrar. Vou voltar aqui, vocês me deem um alô se voltou mesmo. Voltou, fica tranquilo. Beleza. E aí a gente ganha essas recompensas, né, que são realmente os likes, a gente fica contente. E depois a rede ela faz o processo de investimento. O investimento é justamente o seguinte, ele vai baixar um pouquinho a entrega dos teus conteúdos para as pessoas, para que você repita o processo. Vai ter um novo gatilho, você vai de novo fazer a mesma coisa, você vai ganhar a recompensa, vai ficar feliz, vai continuar fazendo. E é assim que funciona, principalmente quando a gente pensa com conteúdos de influenciadores. Então, o que eu trago aqui, né? Antes, a gente tinha uma visão do panóptico, né, do Michel Foucault, que era aquela ideia de que as pessoas, elas estavam dentro de uma sala e só uma pessoa vigiava a outra. Isso se modificou para o que hoje a gente pode entender como uma sociedade do controle do Deleuze, que é o seguinte, é o que acontece nas redes. É como se você não fizesse uma coisa, se você não estivesse compartilhando, se você não está falando do meme da Pfizer, quem é você? Você não faz parte desse cluster, né, desse grupo característico de pessoas. Então, a gente também acaba, dentro das redes, vigiando a produção e consumo do outro, né? A ideia é justamente manter um ciclo contínuo disso, que para as redes vai gerar muito dinheiro. E a gente fica só naquele nosso simulacro mesmo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Repensar o nosso poder de manipulação com os algoritmos. Se eles já existem, eles operam dessa forma, então, o que eu posso fazer, né? Porque muita gente me pergunta, mas qual que é a saída, então? Não usar as redes? Não, eu não concordo com isso. Eu sou heavy user de Instagram, principalmente, é a minha forma de comunicação com as pessoas. Mas eu acho o seguinte, o que a gente consegue fazer, então, é repensar o tipo de conteúdo que a gente está compartilhando. A gente pode ver isso, inclusive, com fake news. Né? Eu acho que ficou muito claro na época das eleições o que o WhatsApp principalmente fez, o Facebook. O Facebook já tinha feito na eleição do Trump, né? Então, assim, a gente tem esse poder de manipulação. A gente consegue, pelo menos, escolher o que a gente vai ou não compartilhar. Antes de sair clicando, que a gente já vai se sentir impelido a isso, a gente consegue ainda decidir o que a gente realmente vai querer consumir e produzir, né? E aí todo mundo me pergunta, os algoritmos são malvados? Então, né? Porque se a gente não consegue fugir disso, né? E é um exercício você conseguir pensar no que você está reproduzindo, porque a gente realmente acha, vê aquilo lá, entende como verdade, compartilha, e a gente sabe como é que funciona, né? É uma dispersão absurda. E os algoritmos, na verdade,
eles vão ser malvados dependendo do humano, gente, porque o algoritmo e a tecnologia, ela é uma coisa. E os algoritmos, eles funcionam por machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina. Alguém programa aquilo, né, humanos programam aquilo. E ele vai aprendendo com humanos. Então, eu não coloco aqui a culpa totalmente no usuário, né, que somos nós, mas a gente tem como modificar isso. Por isso que eu gosto de trazer o entendimento dos algoritmos para a gente conseguir não ficar tão refém deles, né, e subverter um pouquinho algumas práticas que são já tão naturais para a gente, né, afinal, o celular, agora tem os smartwatches, é tudo uma extensão do nosso corpo, né, a gente não tem... A ideia não é fugir para o meio do mato e não entrar em contato com isso, não é essa ideia, né, como o Luiz falou, não é tecnofobia, mas é a gente repensar a forma que a gente usa a tecnologia. E aí, eu trouxe também para vocês não ficarem mal, porque toda vez que eu falo disso, o pessoal fica um pouco triste, né, achando que não tem o que fazer, ou a culpa é deles. Existe esse projeto que chama Data Science for Social Good. Ele é um projeto que ele reúne um monte de cientistas de dados do mundo inteiro, na verdade, né? Tem psicólogo também, enfim. Mas é voltado para hackers, cientistas de dados, enfim. Que eles se encontram, muitas vezes, literalmente, a galera viaja para um determinado lugar, um determinado país, para utilizar a própria expertise deles em inteligência artificial, em programação, voltada para a resolução de algum problema social. Essa plataforma aqui tem um exemplo lá que eu achei muito interessante, que é em Portugal. Existe um índice de taxa de desemprego, que faz parte de um programa, e eles entenderam que eles podiam pegar esses dados para entender quem ficaria como um desempregado de longa data, né? De longo tempo. E aí eles conseguiam, a partir de dados disponibilizados pela prefeitura, eles conseguiam identificar quem são as pessoas que teriam mais tendência a ficar desempregados por mais tempo. E isso ajuda, então, a desenvolver projetos em políticas públicas, né, para auxiliar as pessoas a voltarem aí para o trabalho. Existe também um Instagram, que é o The Good News Coronavirus. Eu gosto desse, porque às vezes a gente só vê notícia ruim, e a ideia deles é justamente trazer notícias que são todas verdadeiras, checadas, enfim, e pensando na questão da saúde mental mesmo, entrar em contato com essa coisa. A gente já está quase vamos para 2 anos em quarentena, e a nossa cabeça já está exausta de tudo isso, né? Então, eles trazem um pouco dessa outra visão, e são sempre notícias mesmo. Eles têm, e é um projeto, além disso. Também tem o Lab Hacker, que é um laboratório de programadores, e eles têm alguns projetos, por exemplo, aqui eu fiz questão de trazer, que é os Jovens Hackers, que é para ensinar também a galera a programar, né, galera de periferia a programar, e se inserir nesse mundo. Então, aqui eu trago esses exemplos justamente para a gente pensar o seguinte: existem outras formas de usar o algoritmo, né? Literalmente hackear o algoritmo. E aí, sempre a pergunta, né? A tecnologia, ela não é boa nem ruim? Aquela palavrinha que o psicólogo adora falar, que é depende, né? Não é uma questão dela ser boa ou ruim. Eu trago aqui, na verdade, uma reflexão do Roberto Fasciani, que é um engenheiro italiano. Ele escreveu em 1998 isso. Ele disse o seguinte: nenhum instrumento ou tecnologia inventada pelo homem pode ser intrinsecamente positivo ou negativo, certo ou errado, útil ou perigoso. É só a utilização que disso se faz que pode ser julgada com regras éticas. Então, o nosso uso da tecnologia, a nossa experiência do usuário, ela também depende do que a gente faz com tudo isso. Deu tempo, gente? Queria deixar aqui só nas minhas redes, depois eu copio aí no chat. Eu não estava marcando o tempo, não sei se deu certo, mas obrigada.
Seu feeling de tempo está muito bom. É porque no lápis eu passei muito, aí eu fiquei meio... Não, muito bom. Muito legal, Flá. Acho que você traz aí provocações, propostas, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? De hackear a rede, de hackear a realidade. É uma expressão recente no meu vocabulário e que me faz muito sentido, né? Você está colocando aí o Insta da Rede Matraga, acho que depois, no final, vale a gente falar um pouco também da rede, né? E tudo mais. Eu vou abrir aqui, gente, né? Acho que a ideia é a gente poder trocar, né? No chat o Márcio já começou aqui a fazer algumas provocações. O Luiz até respondeu que daqui a pouco já falava sobre isso. Mas eu gostaria de saber se o Márcio de repente quer abrir aqui o microfone e falar, né? E a gente pode de repente pegar 2, 3 colocações e aí devolve para vocês. Enfim, não sei, a gente tem aquela coisa dos eventos durarem cerca de 1h30, seria até umas 8h40, talvez 8h50, não sei que teto que vocês colocam aí, que eu também me organizo. Não, vamos até as 9, tá bom, fica mais na mão de vocês aí, mas vamos lá. Então, o Márcio aqui acho que já até abriu o microfone, a Beatriz abriu a câmera, talvez queira falar depois também. Vou passar para o Márcio, fica à vontade, Márcio, se apresenta, traz sua questão aí para a gente. Obrigado, Rafa. Eu sou do Sede Sapiense, do Centro de Filosofia. Eu não sou psicólogo, mas eu moro em Santo André, né? E estou lá no grupo de Inteligência Artificial e Subjetividades. Eu tenho, a partir de Foucault, que é meu espaço teórico no SEDES, que eu ocupo, pensado muito nesses dispositivos de tecnologia de informação e comunicação, no cruzamento tanto com aquilo que o Luiz falou primeiro, como a Flávia falou depois, né? Mas especificamente no que se refere ao trabalho, a gente observa que no ABC a situação é dramática, né? Acho que o Luiz coloca, há uma sociedade disciplinar em desconstrução, demolição, há uma sociedade de controle em expansão, um capitalismo tardio, e o trabalho aqui está se precarizando de uma forma violenta, né? Os aparatos de inteligência artificial são só uma parte, acho que, disso. Mas essa questão da modulação da subjetividade dos jovens, dos alunos de tecnologia, nas FATECs, nos Senais, é uma coisa impressionante, dos graduandos. Há até uma preocupação nossa com a formação dos psicólogos, né? Foi levantada na Rede Matraga, de uma formação muito tecnicista. Isso é terrível, porque falta senso crítico para justamente a gente não se rebaixar e ficar resignado a esses processos de modulação que aniquilam o prazer de trabalhar, a realização no trabalho. Esse trabalho, por exemplo, por tempo de realização e não por disponibilidade, é a mesma coisa que exploração, é o nome, essa glamorização do trabalho precário, né? Tudo isso é muito difícil. Enfim, é um pouco isso. Perfeito, obrigado, Márcio. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Bacana que você é aqui de Santo André, também sou aqui de Santo André, somos do ABC. A Flá também é de Santo André, né, Flá? Eu brinco que sou bem de Santo André, porque eu trabalho em São Caetano, moro em Santo André, estudei em São Bernardo, é bem ABC mesmo. Alguém gostaria, gente, de abrir o microfone, fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? Bom, já que está esse silêncio, vou eu fazer, porque eu tenho. Eu queria colocar, primeiro assim, eu até anotei assim, uma coisa que ficou ecoando, e acho que é um destaque que eu quero dar, quando o Luiz traz essa questão da causalidade da probabilidade e a ideologia da probabilidade, né, de uma história que se repete, que não se transforma, assim. Isso aqui não é uma pergunta, é só para dizer que essa sua fala me impactou bastante e está ecoando, assim, né, mas o que eu queria trazer para vocês, né, para pensar até essa coisa da junção desse universo do trabalho com a tecnologia e tudo mais, e propor para vocês falarem abertamente, pensarem aí, né, com a gente sobre isso,
A gente está num momento histórico que o trabalho em casa, né, o trabalho remoto, deu um boom absurdo, inclusive sem organização nenhuma, e né, a exploração da exploração da exploração, enfim. Então, queria propor que vocês falassem um pouco, que não é só mais a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, mas é o trabalho humano sendo mediado pela máquina 100% do tempo, e como que os impactos disso, né, do ponto de vista na sociedade, na subjetividade e tudo mais. E uma coisa que é um fenômeno que me chama muito a atenção, e o quanto acho que vai se criando demanda dentro dessa lógica, né, que é a ideia do quanto as redes sociais também se transformaram num lugar que é eu trabalhei no começo da minha carreira com psicologia do esporte, né? Nem todo mundo sabe disso, muitos anos que eu não trabalho mais, mas eu trabalhei com o pessoal do futebol, e eles falavam do chute certo, né? Que é aquela coisa que às vezes você vai ter um olheiro num jogo que você foi bem, ali você sai de um timinho, sei lá de qual divisão, e estoura, né? Então, essa chance de subir de vida, de mudar de classe social, de ficar milionário, e as redes sociais estão vendendo essa promessa, né? Acho que os infoprodutos, né? Fórmula do sucesso, esqueci o nome da fórmula do Érico Rocha, aí o pessoal monta curso para te ensinar a vender pelo Instagram, e o curso da pessoa custa R$2.000, ela vende, né? Então, essa coisa dos infoprodutos, do trabalho mesmo, que é diretamente nessas redes e tudo mais. Então, eu queria colocar esses 2 pontos para vocês pensarem um pouco com a gente, né, do ponto de vista do impacto, enfim, de qual é a visão que vocês têm a respeito disso. Não sei se alguém quer fazer uma terceira colocação, pergunta, e depois eu devolvo para o Luiz e para a Flávia. A Bia deu os parabéns aqui, a Flá mandou o link de presença e para participar do grupo de estudos. O Márcio acrescentou aqui, vou ler a pergunta dele em voz alta. Flávia, você nos mostra a possibilidade de ocuparmos espaços disponíveis nas próprias plataformas para um uso humanizado e melhor da tecnologia. Podemos pensar também em comitês independentes controlados pela sociedade civil? Né? Aí tem uma pergunta bem objetiva aí para vocês. Enfim, então devolvo a palavra para vocês, fiquem à vontade para a gente conversar. Se alguém quiser fazer assim como o Márcio, né, acrescentou aqui no chat, quiser colocar pergunta ou comentário no chat, fica à vontade também, se não quiser abrir o microfone e tudo mais. Quem começa? Pode falar, Luiz. Beleza. Então, vou começar aqui pelo Márcio. Falando da realidade lá do ABC. O que acontece, Márcio? Isso tem a ver com a fala que eu fiz sobre a necessidade de manutenção e de radicalização da taxa de exploração, né? Se os investidores conseguiram $1 milhão hoje, amanhã eles não vão querer 1 milhão, eles vão querer 1.100.000. Então, da onde vai sair isso? Né? Às vezes eu vou pesquisar preço de alguma coisa aqui, entro no Mercado Livre, e aí ele diz assim, entrega amanhã, só que eu estou procurando no sábado. O cara vai entregar no domingo. Então, acontece uma mistificação do processo, uma ocultação e mistificação do processo de produção e consumo. Porque surge um mundo novo, maravilhoso. Poxa, o Mercado Livre é muito bom, né? Mas para eu ter o produto que eu pedi no sábado, chegar no domingo, alguém foi espremido, alguém foi explorado. Agora, a forma como isso é significado vai sendo... esse processo de ressignificação da exploração como uma maravilha tecnológica, o admirável mundo novo, isso é produzido, dentre outras frentes, nessas psicotecnologias, nas redes sociais, na ideologia que surge por aí. E aí começa o seguinte, um cara que trata muito bem disso é o Morozov. Eu vou pegar aqui o livro, vou botar aqui o link no chat daqui a pouco,
mas tem um livro em que ele conta, historicamente, na verdade, o Cernisek, que tem um livro chamado Capitalismo de Plataformas, e esse do Morozov, que eu não estou lembrando o nome agora, vou pegar. Eles contam historicamente o processo em que, para que as taxas de acúmulo de capital se mantivessem, mesmo com a crise de produtividade, você tinha que tirar do trabalhador, de uma forma generalizada. Uma dessas formas é o desmonte do Estado e do fundo público. Né? Então, por exemplo, quando teve o estouro da bolha das .com no final dos anos 90, as empresas e os bancos ficaram com dívidas enormes, e o que o Estado fez? O Estado comprou essa dívida. Quando o Estado compra essa dívida, significa que o contribuinte é que ficou endividado. E a forma como... o Cernisek, ele fala especificamente do contexto europeu e americano, mas ele se desdobra para a gente, como eu vou chegar aqui agora. Então, se o Estado e o contribuinte estão endividados, eles têm que pagar. Como é que eles pagaram? Com o desmonte do Estado de bem-estar social, o desmonte dos serviços públicos, com o aumento de impostos, com a redução do valor do salário, da renda na produção. E aí, mas o que acontece? Porque se fosse só isso, as pessoas provavelmente não permitiriam que isso acontecesse. Então aconteceu uma transformação que é o que o Morozov chama de solucionismo. Não, agora não precisa mais de Estado, não precisa mais de espaço público para resolver isso, porque tem um aplicativo que resolve. Né? Quer dizer, o solucionismo para cada problema, para cada necessidade, há uma tecnologia que vai resolver esse problema gratuitamente. Né? A gente fica com essa impressão de que a coisa é gratuita. Então, esse processo do solucionismo, que o Morozov ele descreve muito bem, ele justifica a precarização, ele aumenta a separação entre quem produz e quem consome. O Uber, tem uma coisa interessante no capitalismo, nessa etapa, né, que é a democratização da exploração. Agora, eu posso explorar um trabalhador do transporte. Diferente do motorista do táxi, que tem seguro, tem uma série de custos legais e são de direitos dele, da sua renda, agora eu posso satisfazer minha necessidade explorando um trabalhador que vai ganhar muito menos, que está em condição muito mais precarizada. Então, tem uma mística que é construída de forma muito sofisticada e diariamente, que vai justificando a precarização. Eu diria, inclusive, que esse é um processo, como você descreveu, que não é só da uberização do trabalho, é da uberização do desejo, uberização da necessidade. Então, tudo se torna mágico, místico. Os processos sociais, as contradições sociais, são mistificados através desse solucionismo, dessa tecnologia. E a sua última pergunta, Márcio, seu último comentário, sobre podemos pensar também em comitês independentes controlados pela sociedade civil. A Rede Matraga é uma iniciativa, né? A Flávia depois pode comentar um pouco mais, é uma das líderes, né? E existem hoje, no Brasil e no mundo, uma série de movimentos dos trabalhadores que tentam tensionar as plataformas, né, os entregadores, né, o break dos entregadores, e uma discussão de criação de plataformas feitas pelos próprios trabalhadores. Eu vou colar daqui a pouco aqui o endereço do DigiLabor, que é um laboratório fundado lá na Unicinos, mas que, quer dizer, tem um viés acadêmico, obviamente, mas ele tem uma interface com essas experiências no Brasil e nos outros países sobre plataformas cooperativadas, com todos os desafios que isso tem, né, mas são tentativas de respostas. Porque, e aí eu emendo aqui num comentário para concluir, no comentário da fala da Flávia, acho que é a terceira vez, né, então a gente está com um entrosamento não combinado, né? A gente não combinou nada, mas eu apresentei aqui aspectos gerais e, quer dizer, eu não falei da psicotecnologia nos seus detalhes, mas da sua realidade dentro da sua totalidade, né? As partes que a gente não vê. E Flávia deu uma série de demonstrações empíricas, assim, muito concretas, né,
de como isso acontece na prática. Ela falou sobre fragmentação da experiência, e eu diria até mais, eu diria da perda da experiência e da corrupção da experiência. Sobretudo na pandemia, eu não lembro agora qual foi o autor que falou, eu estava lendo essa semana, a gente tem mais contato com as representações das coisas do que com as coisas. Né? E a representação, ela é editável, e ela é necessariamente editada. Ela falou do Instagram, tem um crescimento mundial, mas muito sensível no Brasil, para cirurgias plásticas, para as pessoas ficarem parecidas com os filtros, como elas ficam nos filtros. Doutor, isso aqui é assim que eu fico no filtro. Eu quero que você me coloque desse jeito. Então, é uma patologização radical, né? A partir dessa fragmentação da perda da experiência, da substituição da experiência, do que eu vivo e do que eu sou, pelo que eu pareço ser. E, de novo, se conecta com o que eu comentei sobre pertencimento e autoapresentação. Então, é uma necessidade humana que é corrompida, sequestrada e corrompida, e se apresenta no que eu falei em outras passagens aí com a Flávia, outras apresentações, sobre a forma mercadoria. E a Flávia faz uma abordagem interessante sobre como a crítica é submetida a essa forma mercadoria, porque o que as pessoas querem? Like, eu quero like. E socialmente, nós, conjuntamente, cada vez mais perdemos a noção do que somos capazes de fazer para ganhar like. Então eu posto um negócio lá, preto e branco, lá, eu falo sobre racismo. Eu não vou dizer que as pessoas não estão interessadas no tema, mas elas estão interessadas no like. De novo, é a relação entre a contradição entre necessidade e valor. Estão ali juntas. Estão amalgamadas, né? Não é um contraponto ao que a Flávia falou, mas quero endossar, ressaltar como é complexo o processo de captura da crítica. Eu não conheço nem o social good, nem a outra experiência que ela citou, mas às vezes a gente não sabe se essas experiências também são simulacros, se elas também são formas de neutralizar a crítica. Não conheço essas experiências, mas conheço muitas experiências onde a insatisfação, o incômodo, o estranhamento, ele é direcionado para, olha, faça isso aqui, que isso aqui vai fazer bem para a sociedade. Então, muitas vezes são simulacros de transformação social. Eu conheço alguns exemplos aonde se aplica muito bem a crítica que a Flávia fez sobre a questão do racismo. Quer dizer, na verdade, é só um produto novo, que é um produto consciência limpa. Então, é um produto que está sendo oferecido. Que eu anotei aqui também. Também não é um contraponto, mas uma problematização, porque a tecnologia ela é uma relação de domínio humano em relação às leis da natureza. Qualquer tecnologia, né? Desde a água encanada na Grécia, em Roma, né? Quer dizer, até o aplicativo, até a cirurgia feita à distância. São domínios que nós temos sobre a natureza. Então, a natureza ela é entendida nas suas leis, ela é formalizada, né, em teorias, em abstrações. Então, quer dizer, o processo de abstração da realidade ele é neutro. Agora, por que aquela tecnologia foi inventada e aquela outra não foi? Por que nós somos capazes de fazer medicina com inteligência artificial e o tratamento da tuberculose é o mesmo há 60 anos? Então, existe a tecnologia, a qual a capacidade tecnológica, a capacidade de domínio da natureza, e existe o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico ele é historicamente determinado, ele retrata as contradições da sociedade. Então, embora o processo de domínio da natureza, que a gente chama de tecnologia, ele não seja partidário, vamos dizer assim, o desenvolvimento tecnológico ele é intencional, ele representa interesses de classe, ele representa os interesses
que eu comentei antes de aumento da taxa de exploração e aumento das taxas de acúmulo de valor. É isso, eu acho. Obrigada, Luiz. Acho que sobre o primeiro ponto, né, existe uma questão hoje que a gente chama de gig economy, que veio importado, né, dos americanos, para variar, que é uma questão dessa precarização e uberização do trabalho. Ele vai dizer o seguinte, né, que é onde os trabalhos são temporários ou freelancers, né, e as pessoas são pagas de uma forma separada, não existe diretamente um chefe, um empregador, não existe ali um vínculo de emprego, né, que como a gente diz na CLT. E o que acontece com esse meio de trabalho, né, mediado aí pelas plataformas? A gente está agora com aquela ideia de que as pessoas que utilizam esse tipo de trabalho, eu diria, né, elas são empreendedoras, né? Então, quando a gente fala sobre a uberização do trabalho nesse sentido, a gente sempre ouve assim, mas é melhor ter um emprego do que não ter nada, né? As pessoas não se dão conta de que aquilo não é um emprego e de que, na verdade, elas estão sendo absolutamente exploradas ali. A gente vê, inclusive, acidentes causados porque o cara está na moto, vai entregar um pedido aí de comida, por exemplo, está olhando no aplicativo. E pode acontecer acidente, porque aquele negócio fica ali com um monte de notificação. Tem aquela coisa de que se você não pega uma encomenda, você está perdendo espaço. Existe uma questão predatória dentro do uso desses aplicativos também, que eu não me lembro exatamente o termo agora que se usa, mas sabe como se fossem esses influenciadores de marca que eu falei, que eles usam um produto e falam que o produto é muito bom, às vezes não usa, né, de verdade, eles só são pagos para isso. Isso também acontece nos aplicativos por exemplo, aí de entrega de comida. Existem alguns influenciadores, né, empregados influenciadores. Eles vão ganhar mais, eles vão ter mais entrega, eles vão ganhar, sei lá, jaqueta com o logo da empresa. E aí o outro cara que também trabalha pra caramba, de 12 a 18 horas por dia, ele fala, da onde que você está conseguindo todo esse dinheiro que você está fazendo, né? E aí a gente vê também que existe a manipulação da própria empresa por trás, né? Enfim. E agora sobre a questão do Márcio. O Luiz falou exatamente, né, o que eu ia dizer. A Rede Matraga, ela está tratando um pouco do que você trouxe. Eu vou deixar de novo o link aqui. A gente lançou nossas redes esses dias, gente. Foi ontem, inclusive. Podem acompanhar, que a gente vai fazer aos pouquinhos, né? É um trabalho feito a muitas mãos. Vamos fazer também, a gente pretende fazer um monte de transmissão falando sobre esses temas, e a nossa ideia é justamente essa, né? Acho que responde um pouco a sua pergunta. A sociedade civil, ela não tem essa... Nem acho que a abertura que a gente está dando aqui, porque é muito difícil as pessoas entenderem desse assunto, eu vejo de duas formas. Uma, porque, por exemplo, o tema que eu trago, as pessoas não recebem bem esse assunto. Porque, e eu trouxe propositalmente o Instagram aqui, por ter também aqui muito estudante muito jovem, eu mesma. O uso do Instagram, por exemplo, ele está tão enraizado já, né? Todo o uso de todas as tecnologias estão tão enraizadas, e quando a gente entra em contato com uma pessoa falando assim, pô, mas pensa aí um pouquinho no que você está reproduzindo, isso incomoda, né? Então, de fato, a gente não para pensar, além da questão das necessidades, né? Se a gente já está ali impelido a fazer alguma coisa, é muito difícil você ter um contra-controle, né? E tem também uma questão de que na tecnologia existe também o que a gente fala sobre letramento digital, existe uma questão geográfica, que não é todo mundo que tem acesso à tecnologia. Ela é dita como democrática, gratuita, muitas vezes, mas isso não é verdade, né? Inclusive, existem, pelas diferenças econômicas das pessoas, existe uma porção de
de atravessamentos aí que podem modificar a forma como as pessoas utilizam, consomem a tecnologia, e isso, obviamente, também vai modificar a forma que elas vão reproduzir algo dentro da tecnologia, né? Eu sempre faço aquela brincadeira de que, assim, hoje minha mãe, ela tá entendendo meme. No começo ela não entendia. Tive que explicar para ela. Ela falou, mas o que é meme? Por que vocês dão risada disso? E aí eu trago um ponto nesse sentido que é assim, quando você entra em contato com uma pessoa que vê um meme, por exemplo, ela não entende, você explica ou você deixa para lá? Eu digo que isso é um poder sobre o uso da tecnologia do outro. Então, a gente também determina nossos poderes em cima do outro dentro do uso das plataformas. Se eu tenho letramento digital, se eu sou alfabetizada, se eu tenho condições econômicas, seja lá quais forem, melhores, eu vou, então, ter um diferente uso, um uso mais amplo, né? Eu vou ter, inclusive, uma cosmovisão do uso da tecnologia que é totalmente diferente de uma pessoa que já não tem esses atributos. Então, isso também é uma coisa que acontece dentro da sociedade civil. A gente vê, de novo, eu sempre trago a questão das fake news, né, da política, que aconteceu no WhatsApp. Isso é uma relação de poder ali que acontece, é muito clara. As pessoas, por essa questão também do poder de uso das tecnologias, fica muito difícil você entrar em contato direto com elas para trazer, por exemplo, uma reflexão que a gente está trazendo aqui. Né? É realmente um grande desafio, e isso é o que a Rede Matraga está tentando fazer. Outra coisa, um pouquinho mais específica, né, trazendo exemplos mesmo, por exemplo, como a gente tem essa intenção de realmente enfraquecer um pouco o uso das plataformas hegemônicas, o nosso e-mail da Rede Matraga é um e-mail que é baseado na Suíça, é uma outra plataforma. A nossa nuvem, onde a gente coloca nossos arquivos, é na Alemanha. A gente tenta, por exemplo, nossa plataforma de videoconferência não é o Google Meet. A gente usa uma outra plataforma. Não quer dizer que a gente também não está com nossos dados aí, né, sendo cruzados de alguma forma. Mas é diferente quando você modifica o seu uso de tecnologia para outras plataformas que não são as hegemônicas. Né? Porque aqui a gente está dando todos os nossos dados para essas. É um conglomerado, né, de grandes empresas. Aí também vem aquela pergunta, por que então nós estamos no Google Meet? Porque justamente a gente entende que ainda a gente precisa mostrar isso para a sociedade civil. As pessoas, provavelmente, elas não receberiam bem um link dessa outra plataforma que eu estou falando, né? Ninguém conhece agora o Google, todo mundo conhece. Eu vou entrar lá, porque eu já sei como é que é. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente não tem como se blindar totalmente do que fazem com nossos dados. Mas é isso, existem núcleos, existem outras formas de uso de plataformas. E mesmo dentro das plataformas hegemônicas, né, que é o que eu trouxe, você consegue também modular o que você compartilha, o que você está produzindo ali, né? Eu acho que é mais isso, assim, eu não teria muito mais para acrescentar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Rafa, Luiz. Eu vou abrir aqui, gente, se o Marcos quer comentar alguma coisa nesse diálogo, se mais alguém quer fazer alguma colocação, senão eu devolvo para vocês para a gente ir amarrando e encerrando. Você gostaria, Márcio? Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? Não, eu fiquei plenamente satisfeito. Tem muitas pistas, tem referências teóricas, tem bastante tarefa para a gente continuar. Obrigado. Legal, eu que agradeço. Então, eu devolvo, gente, a palavra para vocês, né? Para vocês também se despedirem aí, fazerem encerramento de vocês. Depois eu faço o meu encerramento aqui. Ok, então, Rafa e Flávia, muito obrigado. Temos aí uma amizade, uma parceria aí, por enquanto, virtual, né, mas que está se construindo. Me mantenho à disposição para a gente continuar aprofundando isso. Eu até ia dar aqui meu e-mail, mas eu preferia que as minhas trocas com os interessados se deem por dentro da rede Matraga
já me convidando aí, né, para o laboratório, de alguma forma eu poder discutir essas questões, aprofundar essas questões por dentro dessas organizações, dessas estruturas, e agradecer as pessoas que estiveram aqui, espero ter contribuído. Obrigado. Luiz, sempre um prazer, né? Eu acho realmente tá conectado. Eu queria agradecer o pessoal que está aqui, que participou dos 3 dias de palestra. O apoio de vocês é muito importante. Eu sempre falo da formação do psicólogo, porque essas pessoas que eu estou dizendo são estudantes. É importante a gente se aproximar desse tipo de conteúdo. Eu sempre falo que o que a gente está propondo, né, nesse estudo de psicologia e tecnologia, está dentro de todas as áreas da psicologia, né? Não tem como você dizer assim, isso aqui não tem a ver. É igual aquele povo, né? O Pink Floyd, por que está falando de política? Tá? Então, assim, a gente não dissocia, tá? E eu convido todo mundo a participar. Uma das ideias, vou deixar de novo aqui o link da lista de presença e do nosso grupo de estudos, que é o seguinte, tudo isso daqui, né, que a gente montou, a ideia é desmembrar, assim como existe a Rede Matraga, quem quiser fazer parte da Rede Matraga também pode entrar em contato com a gente, mas o Lapsitec, ele vai continuar com a ideia de grupo de estudo, e eu sempre falo assim, trazendo de novo o que o Márcio falou, né, a gente tem essa dificuldade de atingir a sociedade civil. A gente está falando ali dentro do Instituto de Psicologia, mas a gente quer que a sociedade civil entre realmente em contato com esse tipo de coisa, né? E o Lapsitec, ele tem esse desafio e essa intenção, né? Eu pretendo trabalhar, por exemplo, com artigos, leitura de artigos, filme. A gente quer trazer, eu sempre falo assim, o beabá dessa história de tecnologia, né? Inclusive, é um desafio muito grande para mim traduzir esses termos que a gente usa para o pessoal que não... Mal a gente está entrando em contato com esse mundo, né? A gente entende que existe um monte de questões, não só de termos acadêmicos, mas termos quando você vai estudar algoritmo, você entende de modulação. Então, esse também já é um desafio, porque a gente quer que as pessoas cheguem perto, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer para o Lapsitec. E o Lapsitec, a ideia é que ele seja construído por nós, né? Então, eu estou trazendo essa minha visão, mas todo mundo que estiver lá junto, a ideia é a gente construir uma forma de estudo que a gente consiga partir, né, de um ponto generalista para a gente ir tratando ali também dos detalhezinhos. Acho que é isso. Enfim, queria agradecer, Rafa. Luiz, de novo, né? Logo, logo estamos juntos aí de novo. E Rafa, e, enfim, todo mundo que está aqui, minha irmã, que eu falo, meu maior arroz de festa, minha irmã. Beatriz, obrigada. Muito obrigada por ter palestrado com a gente e obrigada por ter acompanhado os 3 dias, né? A gente está junto aí na Rede Matraga. Foi uma alegria. E o Márcio lá do SEDES, a gente aqui para somar, isso é muito bom, né? Muito bom, gente. Isso é muito importante, né? Eu acho que o que a gente está construindo aqui é um pezinho no que vai ser ainda maior. Muito legal, gente. Eu também, obviamente, agradeço muito vocês, né? Ao Luiz, a Flávia, a Bia, né? Me fugiu o nome do seu amigo, Flá, que também estava ontem, que também o Jean falou muito bem da fala dele. O Leonardo Tesser. Leonardo, né? E o Dreif, a gente agradece muito a contribuição de vocês, né? Parabenizo a Flá também por ter estruturado, né? O que a gente viveu esses 3 dias, né? A gente fez algumas conversas, não foi nem reunião, né? Acho que fez uma reunião e depois o resto a gente foi alinhando tudo pelo WhatsApp mesmo. E o que vocês vivenciaram, acho que foi muito legal, né? A gente partir da formação em psicologia, pensar o impacto num público específico, né? Pensar a questão dos adolescentes, a questão das crianças, pensar, né, esse dilema liberdade
e controle e segurança, enfim, acho que foi muito, o Jean me passou algumas coisas, do quanto ele saiu impactado e pensando coisas, né, a respeito do nosso trabalho como psicólogas, né, e acho que isso é muito importante, e hoje vocês trazem aí, ampliam essa discussão, então acho que a Flá conseguiu pensar diferentes temas que nos tocam, né, eu falei dessa expressão do hackear as coisas, e uma que me chama muita atenção, né, que é a ideia de hackear o espírito do tempo. E acho que a psicologia que não discutia a tecnologia, o impacto nas relações, nas subjetividades, no próprio trabalho enquanto psicóloga e nas pessoas com quem a gente trabalha, porque a psicologia é ciência e é profissão, e a gente vai trabalhar e vai interferir na realidade. Se a gente desconsiderar e não tiver um olhar crítico para esse impacto, a gente vai ficar extremamente ultrapassado, né? Então, de fato, a gente cria aí um laboratório de estudos livres e a gente frisa esses estudos livres, porque é essa a proposta mesmo. O Luiz falou que se convidou, né? Você é um convidado de honra, nossa, não é que você está se convidando, não, né? Acho que todas as pessoas que quiserem se aproximar e fazer essa discussão, e quando o pessoal fala, tá, mas o que vai acontecer no laboratório? A grande resposta é depende de quem se aproximar e para onde essas pessoas quiserem ir, né? E o quão longe a gente vai também vai depender da força de trabalho que a gente vai ter para se encontrar, para discutir e tudo mais, né? Estou muito empolgado por esse projeto. As atividades foram gravadas, né? A gente no IPABC tem um plano aí de lançar alguns vídeos de algumas atividades gravadas que a gente tem para o pessoal poder assistir depois também, né? Então esse material fica guardado para quando esse momento chegar a gente poder compartilhar, né? E agradeço muito, né, a participação, as estudantes, né, e todas as profissionais. É interessante como esse debate agrega pessoas de outras formações, né, que não têm a formação base ali na psicologia, e acredito que a gente vai produzir muita coisa legal, viu, Flá? Parabéns mais uma vez, vida longa ao Lapsitec, e muito obrigado por todo mundo que contribuiu com esses 3 dias de lançamento. Um beijão aí para vocês, uma boa noite. Aqui em São José está um frio danado, não sei como é que está aí onde vocês estão. Boa noite aí, bom frio para vocês, e a gente segue trocando, tá bom? Boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.